Então, é isso, e estou à disposição para perguntas. Estou aqui para conversar com vocês a partir de agora. É do Henrique Pereira. Doutora Gena, a senhora poderia compartilhar o trabalho do Dr. Capas sobre o Codex Maia? Posso, eu vou deixar com você, e aí você pode passar para todo mundo que queira. Obrigada. O Paulo César. Doutora Gena, quais são as abelhas nativas no México, região dos Maias, onde a meliponicultura teve origem? São as mesmas nativas aqui do Brasil? Em sua viagem, conheceu espécies diferentes? Então, eu conheci a Melipona bickei, que também tem aqui na região fronteiriça aí do Peru, da Colômbia e etc. Lá a principal é a Melipona bickei, né, a Melipona. Lá nós temos também a Melipona grandis, temos também temos uma espécie de, esqueci o nome dela agora, que era diferente, que eu não conhecia. Era um escaptotrigona diferente. Tem muitas escaptotrigonas, tem escaptotrigonas aqui parecidas com a nossa. Lá também tem as anhelitas, que são as jataís, as tetragonísticas, né? Mas existem algumas espécies diferentes de escaptotrigonas, outros trigoníneos também que são diferentes. E eu só pude observar mesmo lá de Melipona bickei, que é a mais criada atualmente por lá. Essa pergunta, deixa eu ver aqui, é do Gustavo Alan. Boa noite, doutora Gena. Como mostrar para o novo público a meliponicultura tradicional? Como mostrar? Então, eu gosto muito da meliponicultura tradicional. Quando a gente fala de criar abelha em caixas racionais, nós estamos, na verdade, gente, nos reportando aos povos maia. Vocês observem que os próprios maia já tinham a estrutura de ninho e de meleira, né? Que é a melgueira, né? Então, eles nos ensinaram como criar as abelhas de forma racional. Quando a gente tem um modelo de caixa racional para a criação das abelhas, onde eu posso destacar a melgueira, fazer uma movimentação com melgueira e separar do ninho no momento certo, recolher o mel apenas da melgueira, colocar deixar um estoque de mel, colocar na parte de baixo do ninho, para que as abelhas comecem a coletar. Isso, para mim, é meliponicultura tradicional, é meliponicultura maia ainda. Por quê? Eu digo isso porque nós podemos usar essas técnicas modernas da meliponicultura utilizando a caixa Fernando Oliveira, que é a caixa modelo IMPA, que foi aperfeiçoada pelo Instituto, pelo IMPA, né? Então, quando eu digo que vamos criar abelha em caixas racionais, vamos criar abelha em caixas modulares, não é porque eu estou querendo assim, desfazer da caixa nordestina, desfazer da caixa modelo Maria, desfazer da caixa modelo tal. Gente, essas caixas, na verdade, elas não são racionais. São caixas que podem, de uma forma ou de outra, prejudicar a meliponicultura. Então, criar abelha em caixas racionais é reportar, sim, aos nossos primórdios aí de criadores de abelha. Nosso berço de civilização nos ensina a criar abelha de forma racional. Essa é a meliponicultura tradicional. Agora, eu não acredito na meliponicultura onde existe apenas a exploração, onde existe apenas vou criar um modelo de caixa que eu quero, que eu bem entendo, vou colocar xarope para essas abelhas, vou colocar alimento estranho para o ninho. Esses dias, uma discussão sobre colocar um suplemento alimentar para as abelhas. Gente, a abelha precisa de néctar, resina, própolis, que vem da resina, pólen e água. E abrigo, que é a própria caixa racional. Não precisa mais do que isso. Gente, a gente tem que aprender com os maia. Não vamos encher nossas abelhas de xarope. Vamos deixar o estoque de mel para as abelhas no momento certo. E que, se for necessário alimentar as abelhas, alimente com o próprio mel. E não esse estoque de xarope. Esse estoque de xarope que a gente coloca nas abelhas com apenas comercial é complicado. Xarope só se usa, no último caso, na criação racional. Na criação mais tradicional, que é a criação que eu acredito, né? Existem aí outras pessoas que estão tentando modernizar a meliponicultura, só que eu não acredito nessa meliponicultura modernizada. Eu tenho medo desse negócio de modernizar a meliponicultura, sabe? Nós temos uma meliponicultura que tem origem lá na nossa civilização maia, dizendo sobre ninho, sobre ninho e meleira.
Então, vamos criar as abelhas de forma modular, porque já era criada de forma modular pelos primórdios, né? Então, essa é a meliponicultura que eu acredito, a meliponicultura que deixa as abelhas livres para coletarem néctar, pólen, resina e água. É uma meliponicultura que eu não faço sucessivas divisões, divisão por disco, divisão por que troca de caixa e bota no céu para... Gente, isso não é meliponicultura tradicional. A meliponicultura tradicional é saber respeitar o momento certo de fazer a multiplicação de abelha, é saber fazer uma multiplicação por módulo. Para que eu vou fazer uma divisão por discos se eu não domino técnica de produção de mini-colônia? Mini-colônia é para pesquisa científica, para estudo científico, alguém criou para desenvolver estudo científico. Aí todo mundo hoje quer fazer divisão de abelha por módulo, por disco. Não existe isso, tá? Então, vamos a criar as abelhas de forma racional, fazendo a divisão das abelhas, multiplicação no tempo certo, fazendo multiplicação por módulo, sem interferir demais nessas abelhas, né? A gente vê aí que hoje nós temos uma grande incidência de forídeos nessas divisões mal sucedidas por disco, tira 2 discos, bota no fundo de uma caixa, bota um pilarzinho de cera, bota 2 discos no fundo, aí pega um monte de campeira, joga ali dentro. Isso não é meliponicultura tradicional, certo? E aí vem forídeo, vem outros problemas, a caixa não anda, não vai para frente, e você vai desfazendo de um plantel, de um genótipo bom, porque quer multiplicar a toque de caixa essas abelhas. E não é assim que se trabalha. A gente tem que respeitar, a gente tem que saber os períodos certos de fazer divisão, a gente tem que respeitar o tempo certo das abelhas. Período de fazer divisão é um período onde há a presença de machos e princesas no ninho. Então, esse sim é o momento certo de fazer divisão, e divisão por módulo. Quanto menor interferência, melhor para as abelhas. Então, nós que estamos aqui ouvindo essa palestra sobre meliponicultura tradicional, vamos ensinar isso para as pessoas. Vamos parar de inventar histórias, de criar coisas que não existem, inventar alimento rico em aminoácido, alimento rico nisso, naquilo outro. Gente, que absurdo. A gente pode criar abelha, a gente pode desenvolver a meliponicultura racional, e a gente pode ter renda também trabalhando com a meliponicultura tradicional. Vamos parar de imediatismo, né, de multiplicação exacerbada, e tem que multiplicar, coloca 300 mil iscas de abelhas para coletar, instalo 1000 iscas para ver se eu coleto. Gente, que isso? Vamos respeitar o tempo das abelhas. Eu tenho 30 e poucas iscas com abelha, que foi de uma coleta do ano, tá bom, não precisa de mais do que isso. Para que eu preciso? Na verdade, são iscas que estavam há muito tempo já, aí eu fui fazer um resgate e tinha lá 30 e poucas. Bom, porque elas optaram por aquele local para fazer uma moradia nova. Tudo com racionalidade, não precisamos ficar desesperados. E vamos ensinar isso para os novatos, porque se muita gente está aderindo à meliponicultura, muita gente está chegando na meliponicultura, e se a gente não ensina dessa forma tradicional, os novatos vão inventar muitas outras coisas, da água de coco para as abelhas, suplemento, glicopan, tanta coisa que eu vejo que eu fico assim horrorizada, e vou tentando desconstruir isso aí, trazendo essas histórias que eu falei para vocês há pouco. Muito bem, doutora. Por isso que é importante também, né, o que a Mirio sempre bate o ponto. Gente, antes de você ter uma caixa de abelha, você tem que investir em plantar no terreno ao seu redor. E não é planta que dê só verde, é planta que dê flor o ano inteiro, que você tenha flores ao longo das estações, para ela justamente não precisar desse reforço e ter sempre alimento disponível. E tem uma área, porque eu não coloquei a foto, tem uma aula lá que é o Museu de Plantas Originais do México, né? Eles têm a cultura de continuar cultivando essas plantas. Tem uma pessoa do México que ela já vem nos acompanhando em outras palestras, ela enviou uma pergunta, daqui a pouco eu vou passar. A próxima pergunta é do Paulo César. Doutora Gena, com a história da meliponicultura dos maias mencionado, que é sagrado para eles, esse fato reforça ainda mais as propriedades benéficas dos produtos das abelhas nativas para a saúde? Sim, você lembra do Deus das abelhas? Ele se alimentava dos produtos das abelhas, e ele não tinha muitos
tinha, né, claro, nos primórdios a gente sabe que os problemas de saúde eram terríveis, mas ele era mais forte do que os demais, porque ele aspirava o vento das colônias, ele tomava mel, ele estava sentado sobre uma colônia que ele dominava, e na frente dele tinha um pote com todos os produtos das abelhas, e ele se alimentando dos produtos das abelhas, né? Então, é importantíssimo, sim, é um resgate muito importante, muito valoroso. A próxima pergunta é da Patrícia Ancona. Ela nos prestigia do México. Muito obrigada pela conferência, doutora. Quais são as práticas que o meliponicultor deve seguir ao longo de um ciclo anual? Ótima pergunta. Então, nós temos que observar estação chuvosa, estação seca. Porque, infelizmente, hoje nós não temos mais as estações do ano bem determinadas. Nesse ano, por exemplo, foi um ano chuvoso, aqui na Bahia. Está chovendo desde o mês de maio, não parou ainda. Está chovendo quase todo dia por aqui ainda, né? Nas partes secas e nas partes mais úmidas. Então, a gente tem que observar que na estação seca, né, logo depois da estação chuvosa, onde nós temos uma grande abundância de flores, uma grande abundância de alimentação para as abelhas, é a época ideal de fazer a multiplicação, né? O que nós poderíamos chamar de início da primavera até o final do verão. No início do outono, a gente não pode mais fazer multiplicação, porque a incidência de ventos é muito grande, né? Que onde vai iniciar a parte mais fria, a parte chuvosa, né? Então, aqui, eu tenho a prática de fazer divisões, multiplicações apenas no período de setembro até o mês de março, meados de março, que é a estação mais abundante de floradas, abundante de alimentação para as abelhas. Aí, dependendo da região onde você esteja, observe essas estações, né? A estação que, depois do período chuvoso, que vai ter uma abundância de muitas flores, e, consequentemente, com a abundância de muitas flores, consequentemente, eu vou ter um período sazonal de aparecimento de machos e princesas, né? De rainhas virgens, em abundância também. Então, esse é o período certo de fazer multiplicação. Durante esse período de multiplicação, eu não vou fazer a colheita, tá? Então, nesse período de setembro a março, se eu quero fazer multiplicações, eu vou reservar meu tempo para fazer multiplicações, porque eu tenho que selecionar no meu meliponário as abelhas que eu vou fazer multiplicação e as abelhas que eu vou fazer produção, que eu vou ter para produção de mel. As abelhas que eu tenho para a produção de mel, eu não vou fazer multiplicação dessas abelhas, tá? Então, eu tenho que saber selecionar isso aí, eu tenho que saber separar as coisas. Se um ano eu fiz multiplicação de determinado genótipo, no ano que vem eu posso deixá-lo reservado para a produção de mel, ok? Então, eu tenho que separar o que é para a produção de mel, o que é para multiplicação, para aumentar o plantel do meliponário, certo? Eu jamais aconselho dar alimento estranho ao ninho, que não seja néctar, pólen e cerume, tá? Cerume com ceramista, eu também não tenho aconselhado muito, porque a depender de onde você encontra a cera de apis para fazer a ceramista, eu aconselho que não dê. Aí você pode fazer como os maia, coletou o mel, pega o cerume do mel, deixa lá para as abelhas coletarem. Melhor do que fornecer ceramista de onde você não sabe de onde veio a cera de apis. E só dê xarope no último caso, onde você não encontre mesmo um mel de qualidade para fornecer para suas abelhas, de confiança para fornecer para suas abelhas. Tá bom. Sam pergunta, a senhora já ouviu falar na meliponicultura sobre fazer a desdobra respeitando o ciclo da lua? Já sim. O pessoal tem um grupo que mora em Alto Paraíso, do Goiás, que faz essas multiplicações no período de lua crescente. Na lua minguante é só alimentação, com o próprio mel. Tem um calendário, inclusive, existe um calendário de fazer esses procedimentos com as abelhas. Mais voltado para a apicultura. Para a meliponicultura, muito pouca coisa. O Silvio Pereira, por favor, especifique a divisão por módulo.
Ah, certo. A divisão por módulo a gente faz em caixas modelo Fernando Oliveira, né, que é o modelo ímpar, onde nós temos o módulo ninho, módulo sobreninho, módulo melgueira. Então, a divisão por módulo, eu vou esperar a abelha preencher todo o espaço do ninho, preencher todo o espaço do sobreninho, e só assim eu vou poder fazer a multiplicação. Então, eu vou pegar um fundo de uma caixa nova, vou destacar, retirar apenas o sobreninho, vou colocar esse sobreninho em cima desse fundo novo e vou fechar. Só vou colocar um sobreninho novo nessa caixa nova depois que a rainha for formada. E na caixa que ficou a rainha, que é a caixa mãe, ficou só com o ninho, eu vou colocar já um outro módulo, que é o sobreninho vazio, para ela continuar a multiplicação. Se eu não, se a melgueira estiver cheia de mel, eu vou colocar essa melgueira na caixa filha, para que elas se alimentem ali dessa reserva, né? É isso, a divisão por módulo é essa, a divisão usando a caixa modelo ímpar. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela participação da doutora Gena.